Boa tarde, doutora. Muito boa tarde, Sr. Deputado. Vê-nos e ouve-nos perfeitamente? Vejo e ouço-vos, sim, senhor. Pronto, então ia relembrar apenas como é que vai ser a grelha de tempos desta audição. O deputado do partido requerente, neste caso o deputado Cancela Moura, tem 5 minutos numa intervenção inicial, depois daria a palavra à doutora 5 minutos também, e depois intervirão os senhores deputados dos grupos parlamentares com 3 minutos cada, e no final a doutora terá o somatório digamos, do tempo destinado a estas intervenções. Portanto, não havendo dúvidas, eu pedia aos colegas... Peço desculpa, não estou agora a ver. Não nos está a ver? Agora já está? Agora sim, agora sim. Pronto. Então, estava eu a dizer que vou dar a palavra inicialmente ao deputado Cancela Moura e pediria naturalmente aos colegas para irem observando os tempos que estão distribuídos. Então, o colega Cancela Moura tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE. O Decreto-Lei 4/2021, de 8 de janeiro, estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato individual de trabalho que exerçam funções em entidades de natureza jurídica pública. No preâmbulo, de acordo com o preâmbulo deste diploma, e passo a citar, diz-se que a alteração que se promove reveste-se assim da maior importância, considerando o relevante universo dos trabalhadores abrangidos por contrato individual de trabalho, designadamente em setores nucleares para a vida da sociedade, como a saúde, onde os hospitais, sob a forma de entidades públicas empresariais, dependem de milhares destes vínculos. Estes trabalhadores não têm atualmente, porém, acesso aos benefícios da ADSE. Fim de citação. Isto é, os trabalhadores com contrato individual de trabalho que exercem funções em entidades públicas podem agora pedir para aderir à ADSE no prazo de 6 meses a contar da data da entrada em vigor do diploma. A inscrição na ADSE abrange entidades de natureza jurídica pública no âmbito da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, as entidades públicas empresariais, independentemente de serem do Estado, regionais ou municipais, mas desde que não tenham caráter industrial ou comercial, como seria o caso das EPS. O diploma abrange ainda as instituições de ensino superior públicas, independentemente da sua forma e natureza. No entanto, no artigo 2º é definido que o Conselho Diretivo da ADSE tem de elaborar as listas das entidades abrangidas pelo alargamento e publicá-la na sua página da internet, e passo também a citar, homologada pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela área que tutela a ADSE. Segundo notícias publicadas no início de fevereiro, e reporto-me ao tempo em que ainda não havia lista, a ADSE tenta abrir inscrições, isto é uma das notícias, tenta abrir inscrições a reguladores à margem da lei. São produzidas algumas insinuações destas notícias relativas à lista e, sobretudo, ao alargamento das inscrições, e em específico até se diz numa notícia que a lista foi proposta pelo Conselho, ou a lista que foi proposta pelo Conselho Diretivo da ADSE gerou surpresa e contestação, não só pelas entidades que eventualmente exclui, mas também pelas que inclui, como por exemplo o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência ou a CMVM, entre outros reguladores, que afinal, sabemos agora, foram excluídas, e entre muitas outras entidades, como por exemplo uma única Direção-Geral, a DGS, que afinal também acabou por ser excluída. Era importante perceber o racional e saber qual foi o critério utilizado para incluir, mas também para excluir, por exemplo, o caso mais evidente para nós, os trabalhadores das empresas municipais. E, apesar da Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública ter referido na última audição que se tratava de uma proposta de lista ainda em análise e não de uma lista final, a matéria não deixa de merecer a preocupação por parte do PST. Preocupação acrescida agora, porque sabemos, por fonte oficial do Ministério, não sabemos bem o que é isto, mas deve ser uma nova forma de despacho ministerial, que a lista que pensávamos ser definitiva poderá ser ela própria objeto de aditamento,
caso sejam identificadas outras entidades que reúnam as condições para serem incluídas e que não se encontrem expressamente identificadas. Mas a lista é ou não é definitiva? Foi ou não foi homologada? E eu remetia para o número 10 do artigo 12º do Decreto-Lei 4 de 2021. Ao mesmo tempo que se anuncia a lista, anunciam-se alterações em abstrato. Qual a segurança jurídica dos objetivos do diploma e qual o grau de proteção da expectativa dos próprios beneficiários? De acordo com a Sra. Ministra, provavelmente as entidades reguladoras como o Banco de Portugal ou a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários não terão lugar na lista e nisto parece que acertou. Disse ainda que o alargamento da ADSE aos contratos individuais nos organismos públicos não deverá abranger entidades reguladoras nem a maioria das empresas municipais. E eu acho que aqui errou. E que a lista das entidades abrangidas pelo alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho proposta pelo Conselho Diretivo estaria em análise, como referimos há bocadinho, pelo seu gabinete e ainda não tinha sido finalizada. Entretanto, recentemente foi divulgada a lista das entidades abrangidas, a qual não contempla, entre outras entidades, e esta é pertence à lista definitiva, o Hospital de Louros e o Hospital de Cascais, e eu aqui apelava para a existência de diferentes critérios. O critério antes era um vínculo laboral em que os CIT não tinham direito à proteção e conviviam ao lado de quem tinha a DSE. Agora, o critério é da natureza jurídica da entidade, mas vai dar ao mesmo. Dentro da mesma entidade, trabalhadores com iguais funções têm um tratamento diferente. Isto é, o critério é diferente, mas a discriminação é exatamente igual. Esta lista exclui também, como se disse, aqueles que são beneficiários relativos, eu já irei concluir, relativos às empresas municipais, excluindo, segundo a própria FESAP, cerca de 30 mil trabalhadores, dizendo este sindicato que é absolutamente inconcebível que estes CITs tenham, eventualmente, sido excluídos. Portanto, nesta primeira análise, aquilo que se pedia era um comentário da Sra. Presidente do Conselho Diretivo sobre estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Presidente, tem a palavra e tem cerca de 6 minutos. Foi isto que... Eu penso até que não precisarei de todo o tempo. Agradeço aos senhores deputados mais uma vez. Relativamente às questões que aqui foram colocadas e naquelas que cabe à Presidente do Conselho Diretivo da ADSE responder, aquilo que eu posso dizer relativamente àquilo que chamam a primeira lista, de facto o que se passou foi uma aproximação, um prévio estudo relativamente àquilo que poderia ser a lista definitiva. Ele foi com essa intenção que foi apresentado ao Conselho Geral de Supervisão, no sentido, aliás, de acordo com aquilo que tem sido o nosso grande empenho de trabalhar em conjunto com o Conselho Geral de Supervisão, foi de facto enviar essa nossa primeira proposta, digamos assim, e colher também tudo aquilo que o Conselho Geral de Supervisão nos poderia dizer sobre essa mesma lista. Tem sido assim que nós temos trabalhado com o Conselho Geral de Supervisão, aliás, numa cooperação que tem sido muito boa para a ADSE e para os seus beneficiários, e foi nesse sentido que nós enviámos aquela primeira proposta de lista, achando o Conselho Diretivo da ADSE que iríamos ouvir aquilo que os conselheiros teriam para dizer e que as retificações, obviamente, seriam feitas. Foi exatamente com a mesma intenção que esta primeira proposta foi enviada à tutela. Poderíamos, de facto, não o ter feito formalmente e apenas também com o espírito de cooperação que existe entre a ADSE e a tutela, trocarmos apenas impressões relativamente à lista, mas a ADSE entendeu fazê-lo de uma forma formal, passo a redundância, exatamente para que houvesse toda a transparência naquilo que estava a ser o trabalho da ADSE. E foi também exatamente com esse espírito de cooperação que logo verificámos, na reunião que houve com o Conselho Geral de Supervisão da ADSE, verificámos e anuímos, sem qualquer problema, relativamente às questões que o Conselho Geral de Supervisão colocou, designadamente relativamente às entidades reguladoras. E o Conselho Diretivo da ADSE não
não teve qualquer problema, analisando e concordando com a análise feita pelo Conselho Geral de Supervisão, não teve qualquer problema em corrigir a sua posição, aceitando que, de facto, o Conselho Geral de Supervisão tinha razão na sua análise e naquilo que estava a transmitir ao Conselho Diretivo e, portanto, de uma maneira perfeitamente natural, apurámos essa lista, fomos ao encontro de algumas questões colocadas pelo Conselho Geral de Supervisão e nós trocámos também impressões com a nossa tutela relativamente a esse primeiro draft, digamos assim, da lista que foi enviada. E foi exatamente colhendo também colhendo aquilo que foi a análise do Conselho Geral de Supervisão, que a lista de facto foi completada de uma outra forma, portanto foi feita com um rigor, eu diria, já tendo em conta toda a análise que o Conselho Geral de Supervisão tinha feito, e ela então, sim, traduziu-se, depois deixou de ser um documento de trabalho e traduziu-se naquilo que foi a proposta final do Conselho Diretivo da ADSE e que foi enviada à tutela. Eu não sei exatamente, o Sr. Deputado, relativo quais foram exatamente as notícias que saíram sobre essa tal primeira proposta de entidades, naquilo que foi uma aproximação ainda em termos de trabalho, mas para nós foi um trabalho perfeitamente natural, tal como temos feito com outros assuntos relativamente à ADSE, com o Conselho Geral de Supervisão, com quem o Conselho Diretivo tem, de facto, uma aproximação grande e com o qual se sente muito confortável até pela existência desse órgão dentro da ADSE, porque nos permite exatamente ter uma sensibilidade maior e ouvir as preocupações dos beneficiários e tudo aquilo que nos têm a dizer. E, portanto, esta primeira lista não se pode dizer que tenha sido uma lista formal, foi de facto uma aproximação, eu diria que foi uma primeira fase de entrarmos em diálogo e de vermos em conjunto aquilo que se poderia fazer, tendo em vista sempre, obviamente, os requisitos que o próprio Decreto-Lei estabelece. Aliás, Sr. Deputado, é preciso ver que a lista não é necessária ou não teria sido necessário sair para que pudesse começar a haver inscrição de novos beneficiários. A lista tratou-se apenas e trata-se apenas de uma facilidade, digamos assim, às entidades para procurarem, digamos, se assim o entenderem, a sua entidade se consta ou não consta da lista, porque o Decreto-Lei vale por si, os requisitos estão plasmados nas alíneas do número 3 da nova redação do artigo 12º e, portanto, vale só por si, é o Decreto-Lei que vale só por si, a lista, digamos, que não impede de maneira nenhuma que o Decreto-Lei se pudesse concretizar no imediato. E exatamente por causa disso, é nessa base que a lista se diz, no final desta lista que foi apresentada, se diz que poderão ser acrescentadas as entidades que cumpram esses requisitos. Aliás, não poderia dizer outra coisa. Eu quero só também dar nota aos senhores deputados que este trabalho de submeter uma lista final de entidades é um trabalho minucioso, porque muitas entidades, como sabem, têm de facto uma natureza que estão ali nos limites daquilo que tinha sido os requisitos do Decreto-Lei, obrigou a que muitas vezes tivéssemos que ler todos os estatutos da sua criação ou os diplomas criadores para perceber se as entidades se encontravam ou não e, portanto, pode sempre haver uma entidade que de facto não tenha ficado incluída, que cumpra os requisitos do Decreto-Lei e nessa base, cumprindo os requisitos, obviamente, que os trabalhadores dessas entidades terão todo o direito. E, portanto, quando se diz que a lista poderá ter aditamentos, pode ter aditamentos dentro, obviamente, dos requisitos que o Decreto-Lei 4 estabelece. Portanto, não encontro aqui nenhuma incoerência, digamos assim, relativamente a uma lista que pode ir sendo completada. Muito obrigado, doutor. Relativamente aos requisitos. Já ultrapassamos o tempo e já, digamos, mas naturalmente terá a possibilidade na parte final, que vai contar com o tempo, digamos, mais dilatado, e passar agora aos grupos parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Eurídice Pereira. Não me enganei no nome. Boa tarde, Sr. Presidente. Faça favor, colega. Aqui a carregar imagens, porque ainda não tem imagem. Nós estamos a ouvi-la, mas não a vê-la. Exatamente. Peço que já. Mais uma vez, boa
tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria cumprimentar a doutora Maria Manuela Faria, a senhora da ADSE, e antes de questões gostaria... Colega, agora estamos a vê-la, mas chega com interrupções. Mas agora temos boa imagem. Vamos ver então se pode iniciar agora outra vez a sua intervenção, ver se a ouvimos convenientemente, está bem? Procurar falar, talvez então, mais por causa da gestão do tempo. Eu estou no meu gabinete, portanto não estou em que sítio. Mas estamos a ouvi-la com interrupções. Não sei o que é que se passa agora. A imagem é boa, mas há interrupções quando fala. Mas... Vamos então. Complicado, então. Eu vou tentar. Força então. Antes de lhe fazer um conjunto de questões, doutora, gostaria de dar nota de agrado pelo facto de, nos últimos tempos, em particular, a ADSE ter tido passos qualitativos do ponto de vista da sua atuação, quer na redução para cerca de 1/7 da faturação dos reembolsos, quer do próprio tempo de reembolso devido, entre, obviamente, outras questões como o alargamento das convenções. Mas eu não queria perder muito tempo porque tenho necessidade de fazer aqui algumas questões. E, subjacente às razões do alargamento da ADSE estão, inequivocamente, a sustentabilidade e a equidade. E eu queria, relativamente à primeira das situações, a sustentabilidade, perguntar-lhe que expectativas é que de facto existem. Eu hoje vi uma notícia de jornal positiva relativamente às adesões, saber de facto as expectativas. Eu agora senti aqui uma interrupção. Estão a ouvir? Agora sim, Sra. Deputada. Muito obrigada. Relativamente à questão da equidade, era importante perceber como é que, independentemente do que já foi exposto, como é que foram feitas, como é que a ADSE identificou, o Conselho Diretivo identificou as entidades de natureza jurídica pública que devem constar, que vieram a constar da lista, e porque é que colocou umas que, entretanto, verificou que não deviam lá estar. Como é que foi o processo conduzido face a estarem a decorrer, porque começaram logo a acontecer inscrições, inicialmente mesmo sem a existência da lista, e se eventualmente foram feitas inscrições de entidades que agora não constam da lista, e portanto que gestão é que vai ser feita relativamente a essas expectativas. Sabemos que há um parecer do Conselho Geral de Supervisão e para nós era particularmente importante ouvi-la relativamente a esse parecer de 2018 e quais são as diferenças substanciais entre o que resultou da lei e que o parecer revelava, até porque o próprio parecer considerava a possibilidade das entidades, de determinadas entidades, como por exemplo as entidades reguladoras, virem a constar desta listagem, e que constou na listagem, enfim, primeira, no sentido da sua apreciação, e que depois foram retiradas. E é, portanto, para nós também ainda importante, e vou terminar porque vou percebendo que o tempo já vai longo, o seguinte: entrou na Assembleia da República uma petição onde é solicitado o acesso à ADSE dos colaboradores das organizações sociais, como é exemplo, que lá vem também expresso, a Associação Nacional de Gerontologia Social. E gostava de saber o que é que tem a dizer sobre esta petição. Muito obrigada. Obrigado, colega Eurídice. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. E o colega Cancela Moura tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, então, de dar continuidade às questões que suscitei junto da Sra. Presidente e dizer o seguinte: o trabalho com o Conselho Superior de Supervisão, ou o Conselho Geral de Supervisão, não me parece que tenha sido muito profícuo.
há aqui uma notícia de 12 de fevereiro que diz o alargamento da ADSE, e isto é uma citação do próprio Conselho Geral de Supervisão, tem omissões importantes e que devem ser, necessita de alterações, pelo que deve ser corrigida. E tem a ver com essas omissões com empresas municipais, universidades, hospitais PPP, entre outras questões. Olhe, sobre esta matéria quero lhe dizer que a questão da exclusão do Banco de Portugal foi atendida. A inclusão das universidades foi atendida por excesso. A inclusão das empresas municipais ou dos hospitais PPP, e a Sra. Presidente há bocadinho ouviu, de Louros e de Cascais, nem sequer foram consideradas. O que me parece que cria aqui uma desigualdade grande para trabalhadores que estão lado a lado. Portanto, o Conselho de Supervisão é um órgão de acompanhamento, controle, consulta, participação e definição das linhas gerais de atuação da ADSE. Esta votação teve 11 votos a favor, só 2 é que votaram contra, e, portanto, estão lá pelo menos 6 membros do Governo. Significa que aquilo que foi o trabalho ou a orientação que deram não teve o resultado prático que eventualmente se pretendia. A lista agora, e uma outra questão que queria colocar, a lista agora, que agora vem a público, vai excluir, a senhora deputada do Partido Socialista até levantou essa questão, vai agora excluir muitos beneficiários ou potenciais beneficiários que, entretanto, se inscreveram, que são de entidades excluídas, e como é que se vai gerar as expectativas dessas pessoas. A lista é importante porque parece uma contradição. É que há, de facto, diversas interpretações sobre o artigo 12º, número 3, quanto às entidades que devem ser contempladas. E, por isso, a lista veio, pelo menos, definir essa situação. Mas gostaria de ouvir sobre essa matéria a Sra. Presidente. A lista tornada pública agora contemplou também os contributos dos sindicatos e por exemplo, dos próprios agentes sociais, tendo em causa ou em conta as críticas públicas que eventualmente vieram sobre a exclusão de algumas entidades. Outra questão que também era pertinente, quais foram os critérios que foram utilizados para o alargamento? Especificamente, qual foi o critério que foi seguido para excluir os trabalhadores com contrato individual nas empresas municipais, sendo que estes trabalhadores desempenham funções em entidades que pertenciam a um universo da administração pública local e que, por um ou outro motivo, até possam ter visto alterado o seu modelo de gestão. A questão da sustentabilidade do subsistema também é importante e perguntar, existe previsão do impacto deste alargamento de cerca de mais de 100 mil beneficiários que estão previstos e de que valores é que estamos a falar, o que é que está em causa. Por outro lado, uma questão que também tem sido muito pertinente ao nível das próprias críticas públicas dos potenciais beneficiários é, está ou não definido um modelo de acompanhamento e fiscalização sobre a implementação deste alargamento e o seu impacto ao nível da própria organização da ADSE. Portanto, eram estas as questões que deixava em termos complementares. Muito obrigado. Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora à colega Paula Santos. Não há ninguém do Bloco de Esquerda e, portanto, colega Paula Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Maria Manuela Faria, agradecendo a sua disponibilidade. Eu gostaria de começar esta minha intervenção por referir o seguinte. O PCP defendeu e vinha a colocar a necessidade, expressávamos o nosso acordo com o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contratos individuais de trabalho na administração pública. Porque, de facto, este era um problema que estava e que continua identificado e que tem uma origem bem mais profunda, que se prende com a alteração do vínculo, com o fim do vínculo de nomeação, com a criação de um conjunto de entidades públicas empresariais e que levou efetivamente a que os trabalhadores deixassem de ter um vínculo público e passassem a ter o contrato individual de trabalho. Por isso estamos perante um problema que se torna evidente relativamente a este aspecto da ADSE, mas também a um conjunto de outros direitos destes trabalhadores, e este é de facto o problema de fundo com que estamos confrontados na administração pública e que, na nossa
nossa opinião, exigia de facto uma alteração e assegurar a todos os trabalhadores da administração pública um vínculo público, um vínculo efetivo e que pudéssemos inclusivamente recuperar o vínculo de nomeação, e eu queria deixar este aspecto. Quanto à discussão sobre a lista e o conjunto de entidades abrangidas pelo decreto que permite, pelo decreto-lei que permite o alargamento da ADSE, a questão que gostaria de colocar prende-se de facto quais é que foram os critérios que obteceu a lista que foi tornada pública na página da ADSE e se de facto prevê, é dito que é uma lista definitiva, mas no final referem que poderá ser objeto de aditamento caso sejam identificadas outras entidades. Eu pergunto se isso é um aspecto que está presente a curto prazo, considerando essa referência que a lista faz, porque isso coloca-nos uma outra preocupação que esteve em cima da mesa a quando da definição da natureza da ADSE e toda a discussão que houve relativamente a essa matéria e com o objetivo de subverter aquilo que é a ADSE, tornando-a naquilo que não é, mas avançando com o objetivo de avançar para uma espécie de seguro de saúde privado. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com um aspecto que é referido no parecer do Conselho Geral de Supervisão da ADSE, que se prende com o fato, aliás é dito que lamenta que o Conselho Geral não tenha sido auscultado, nem outras entidades, no âmbito da aprovação do Decreto-Lei 4/2021 sobre o alargamento aos sítios. Gostaria também de ouvir o Conselho Diretivo relativamente a esta matéria. E uma última questão para dizer o seguinte, neste tempo que me resta, ou que já ultrapassei. Uma das questões que muito tem vindo a ser colocadas pelos trabalhadores prende-se com a redução da comparticipação para a ADSE de 14 para 12 meses, hoje são 14 meses, reivindica-se os 12, o PCP acompanha esta questão, já apresentou propostas, gostaria de lhe perguntar sobre isto e gostaria de lhe perguntar também sobre a devolução à ADSE de um conjunto de pagamentos indevidos aos grandes prestadores privados. Qual é que é o ponto de situação? Muito obrigado, colega. Nós esgotamos a intervenção dos grupos parlamentares e dava agora a palavra à senhora Presidente do Conselho Diretivo, lembrando-lhe que tem até 9 minutos para uma intervenção final. Muito obrigada, senhores deputados, pelas questões que me colocaram. Vou tentar ser breve e objetiva nas respostas que tenho para vos dar. Relativamente à primeira pergunta sobre a sustentabilidade e a equidade relativamente a este alargamento, devo dizer que as expectativas de facto são altas e essas expectativas têm vindo, digamos, a coincidir com a realidade. Posso dizer que, números tirados hoje de manhã, nós já temos inscritos 39.365 novos titulares, com uma média de idades de 39 anos e 12.128 familiares que acrescem a estes 39.365 titulares. Portanto, eu diria que, apesar de apenas os titulares, portanto, os 39.365 contribuírem com os seus descontos para a ADSE, mas nós, neste momento, temos já 51.493 novos beneficiários. Eu creio que isto é a prova de que havia, de facto, uma sensação de injustiça relativamente à adesão à ADSE por parte dos trabalhadores com contrato individual de trabalho. E relativamente à sustentabilidade da ADSE, isto é particularmente benéfico, porque todos nós sabemos, aliás, foi agora também falado esta situação pela senhora deputada Paula Santos do PCP, que realmente a entrada na administração pública começou cada vez mais a fazer-se através dos contratos individuais de trabalho. E, portanto, a ADSE estava confrontada com um conjunto de beneficiários de uma idade já muito mais avançada e, portanto, com gastos de saúde superiores relativamente aos mais novos e que tornavam, de facto, a sua sustentabilidade perigosa, digamos assim. Portanto, para essa sustentabilidade da ADSE
ADSE a médio e longo prazo, era fundamental que houvesse um reconhecimento dos beneficiários. E esse reconhecimento só poderia ser feito através dos trabalhadores com contrato individual de trabalho, visto que neste momento tem sido a entrada na administração pública, digamos assim, tem sido privilegiada através deste vínculo. Portanto, no que respeita à sustentabilidade, neste momento a ADSE está com expectativas de facto elevadas relativamente a isso. Os números comprovam de facto que a ADSE é apetecível relativamente aos trabalhadores da administração pública e o Conselho Diretivo congratula-se que assim seja. Relativamente às entidades que estão nesta lista, porque é que algumas foram retiradas? Elas foram retiradas exatamente porque houve uma leitura inicial da parte do Conselho Diretivo da ADSE que não se revelou a mais correta e não há qualquer problema em admitir isso e, portanto, em conversação, ouvindo o Conselho Geral de Supervisão e ouvindo também a nossa tutela, essa lista foi corrigida. Não sendo uma lista definitiva, não sendo a lista que viria a ser publicada, era toda a conveniência, como é evidente, que todas as dúvidas que pudessem haver relativamente a ela fossem tratadas previamente como foram, com o Conselho Geral de Supervisão e com a nossa tutela. Relativamente a inscrições que possam ter aparecido de entidades que agora foram excluídas, posso dizer que, seja do meu conhecimento neste momento, não existe essa situação ainda, até porque de todas estas novas inscrições, cujos números acabei de dar aos senhores deputados, posso-vos dizer que cerca de 95% são da área da saúde. E, portanto, tem sido, de facto, a saúde que tem, de uma maneira massiva, aderido neste momento à ADSE. E logo a seguir as universidades também. O que quer dizer que se trata de duas entidades que não suscitaram quaisquer dúvidas relativamente aos requisitos que estavam colocados no próprio diploma e, portanto, essas inscrições foram de facto asseguradas e nenhuma que eu tenha conhecimento ainda ou que tenha chegado ao Conselho Diretivo, não houve ainda nenhuma inscrição que tenha que ser retirada pela entidade que não estivesse prevista agora na lista. Diz-me o Sr. Deputado Cancela Moura, do PSD, que o trabalho com o Conselho Geral de Supervisão não foi profícuo. Pois, eu lamento, mas tenho uma opinião diferente. Acho que foi profícuo. É sempre profícuo quando os órgãos da ADSE se juntam e debatem estes assuntos, e mais uma vez foi o que aconteceu. O Conselho Geral de Supervisão alertou a ADSE relativamente a um conjunto de entidades, onde estão as entidades reguladoras, que no seu entender não deveriam de lá estar, apesar de eu creio que um parecer anterior do Conselho Geral de Supervisão terá, de 2018, o parecer número 6, creio que não estará excluído, mas de qualquer maneira, neste momento foi essa a opinião do Conselho Geral de Supervisão e devo dizer aos senhores deputados que, de facto, uma leitura mais atenta e mais profunda relativamente à lei, ao lei dos contratos de trabalho em funções públicas, se verificou que efetivamente elas estavam excluídas do Código e, portanto, tinha razão de ser as observações que nos foram ditas pelo Conselho Geral de Supervisão. As universidades foram incluídas também, universidades públicas, mais uma vez, aliás, todo o diploma, o 4/2021, estabelece com o alargamento à ADSE apenas as entidades públicas e não as entidades privadas ou de gestão privada, e também, exatamente por causa disso, os hospitais que agora foram citados não estão incluídos. Como é evidente, se um dia mais tarde esses hospitais passarem outra vez para a gestão pública, com certeza que esses trabalhadores terão todo o direito de se inscrever na ADSE. Agora, eu queria também recordar os senhores deputados de que isto se tratou de um documento legislativo e, portanto, foi da iniciativa do Governo e foi o Governo que estabeleceu os requisitos relativamente ao alargamento. Sendo certo que houve sempre um consenso muito grande, mesmo relativamente com o Conselho Geral de Supervisão, de que os requisitos de entrada se deveriam apenas atender às entidades públicas, exatamente, ou de gestão pública, exatamente porque nós não queremos subverter aquilo que é a ADSE e para aquilo que ela foi criada, exatamente para que não haja qualquer tipo de problema e que a ADSE não venha
a desvirtuar-se, digamos assim, e agora parafraseando um bocadinho aquilo que a deputada Paula Santos do PCP referiu, foi exatamente essa a preocupação. Havia já um consenso prévio com o anterior Conselho Diretivo, com o Conselho Geral de Supervisão, de que o alargamento se deveria apenas ser relativamente às entidades públicas de gestão pública, mesmo que empresariais, e, portanto, o Governo assim decidiu no documento legislativo, com critérios que foram estabelecidos exatamente por ele e não pelo Conselho Diretivo da ADSE. Aqui chegados, portanto, havendo os critérios e havendo os requisitos que foram estabelecidos pelo Governo, o Conselho Diretivo da ADSE, aquilo que teve a fazer foi a estudar, foi ir buscar as listas das entidades, que aliás vêm anexas aos próprios orçamentos de Estado, como sabem, e depois foi um trabalho muito apurado e que demorou de facto tempo a fazer, porque em muitas dessas entidades, havendo dúvidas, nós tivemos que consultar de facto os seus diplomas criadores para perceber até que ponto é que se englobavam e que estavam de acordo com os requisitos que foram estabelecidos no diploma legal. E, portanto, foram esses os critérios. Ou seja, a única coisa que o Conselho Diretivo da ADSE fez foi verificar e ir verificando que entidades cumpriam os requisitos, já que estes foram estabelecidos pelo diploma do Governo e não por despacho ou por decisão da ADSE. Também relativamente a este aspecto, e respondendo também à senhora deputada Paula Santos, portanto, a parte legislativa e todo o processo legislativo foi da competência do Governo e, portanto, relativamente à consulta dos sindicatos, não creio eu, a Presidente do Conselho Diretivo não se pronuncia exatamente sobre isso. Relativamente às regularizações também, dizer à senhora deputada que mal as tabelas da ADSE, que estão neste momento em fase muito final e que brevemente irão chegar aos prestadores, mal essa parte esteja terminada, nós iremos, obviamente, dar conta da parte de todas as regularizações. O Conselho Diretivo da ADSE tem plena consciência de que se trata de dinheiro dos seus beneficiários e, portanto, obviamente, que não abdicará dessas regularizações que serão calculadas ao cêntimo e que serão apresentadas aos nossos prestadores. Depois, dizer também que continuamos, exatamente porque é muito difícil, vamos lá ver, é difícil e pode haver erros, é natural, pode haver um esquecimento, pode haver qualquer tipo de entidade que devesse estar incluída nesta lista e que não está, e portanto exatamente por causa disso é que foi feita essa cláusula de salvaguarda. Mas repito, a lista não é a lista que dá corpo à inscrição ou ao alargamento da ADSE. O que dá corpo são os requisitos estabelecidos no número 3. E portanto as entidades não terão que ter qualquer problema, mesmo que alguma entenda que deveria de lá estar por cumprir os requisitos e que não está nessa lista, não é pelo facto de não estar na lista que obviamente esse seu direito não venha a ser reconhecido. Aquilo que o Conselho Diretivo da ADSE está a fazer é de facto apontar, se assim acontecer, apontar eventuais reclamações que possam existir relativamente a omissões que estão na lista, analisar, mais uma vez ir ver o diploma criador das entidades, analisar os seus estatutos e depois fazer a compilação das reclamações que entende que têm a razão de ser e novamente submeter à tutela para que a tutela faça a homologação dessa lista. Também para responder ao Sr. Deputado Cancela Moura, só para lhe dizer que as listas foram efetivamente homologadas, portanto existe uma lista, foi homologada, não contempla o Hospital de Loures e de Cascais pelas razões que já apresentei, são hospitais de gestão privada neste momento, deixando de o ser, obviamente que os trabalhadores que passarem a ser trabalhadores em funções públicas terão todo o direito de acesso à ADSE e serão contempladas. As empresas municipais, como sabem, são de gestão privada e, portanto, nos critérios que foram estabelecidos pelo Governo, não têm cabimento no alargamento da ADSE. Se eventualmente a sua situação vier a ser reformulada, vier a ser dada outra natureza jurídica, pois com certeza que sim. Mas nos critérios que foram estabelecidos pelo diploma do Governo, efetivamente as empresas municipais, sendo de gestão privada, não cabem no âmbito do alargamento. O Conselho Diretivo da ADSE limitou-se a verificar esses requisitos e a fazer uma lista
que serve apenas, como eu digo, uma lista de consulta, uma lista facilitadora, onde para nós foi sempre evidente que as empresas municipais, sendo gestão privada, não tinham cabimento neste diploma do Governo. Muito obrigado, doutora. Já esgotámos o tempo. Eu queria lhe... Agradeço aos senhores deputados, mais a dizer, mas creio que respondi pelo menos às principais questões. Muito obrigado, doutora. Queria lhe agradecer o tempo que esteve connosco e desejar-lhe também votos de um bom trabalho à frente do Conselho Diretivo da ADSE. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer aos colegas que terminamos esta audição aqui.